No início do ano, logo no começo da pandemia, minha irmã me chamou pelo WhatsApp para me dar uma notícia urgente e aterradora. Segundo ela, o vírus SARS-CoV-19 havia sido criado pela China para que pudesse contaminar o mundo inteiro e dessa forma dominar a economia mundial através da produção de vacina para esse vírus. Na hora eu identifiquei que era uma fake news e eu podia simplesmente ter explicado para ela sobre o sequenciamento genético. Eu lembro que bem no comecinho os cientistas já disseram que o vírus não havia sido criado em laboratório, que não haviam essas possibilidades por conta do sequenciamento genético, mas eu me deparei com uma barreira linguística em conseguir explicar isso para minha irmã. Agora, para vocês conseguirem entender por que ocorreu essa barreira linguística, eu preciso explicar um pouco sobre a minha família, de onde a gente veio. Bom, eu sou a irmã do meio de uma família de 3 meninas e a gente cresceu num bairro pobre de Jandira, que é uma cidade satélite de São Paulo. E assim como qualquer família pobre, a gente nunca teve muito acesso ao estudo, a gente nunca teve muitas oportunidades. Para vocês terem noção, os nossos pais não têm nem ensino médio e por sorte, por acasos da vida, eu consegui começar a trabalhar muito cedo e através desse trabalho eu pude pagar boas escolas para mim e conseguir sair da curva de pessoas que crescem em bairros de periferia e continuam lá para sempre. Já que eu falei um pouco sobre mim, deixa eu só me apresentar aqui rapidinho para vocês que eu esqueci. Meu nome é Lorar, atualmente moro aqui na Coab de Carapicuíba, sou ilustradora, freelancer, e eu estou cursando bacharelado em Física na USP, e se tudo der certo, você é a primeira pessoa graduada da família. Mas voltando um pouco para a história da minha irmã, eu quero mostrar para vocês como existiu essa lacuna na comunicação entre a gente. Então o que acontece? Diferente de mim, a minha irmã não teve oportunidade de estudar. Como muitas meninas de periferia, ela engravidou muito cedo, aos 16 anos, teve que largar a escola para cuidar da filha dela. E por mais que hoje, 10 anos, depois de mais de 10 anos, ela já tenha conseguido o diploma dela do ensino médio, ficou uma barreira muito grande, ficou uma lacuna muito grande de conhecimento, de educação de base entre eu e ela. Então eu não podia simplesmente chegar para ela e falar que a China não havia criado vírus, porque cientistas haviam descoberto através do sequenciamento genético que não era possível que esse fosse um vírus criado em laboratório. Eu usei toda a minha criatividade para conseguir criar uma analogia que fizesse com que ela entendesse que aquilo era uma fake news. Aí o que eu falei para ela? Priscila, o nome dela, né? Eu falei, Priscila, lembra quando a gente era pequena e a gente fazia pulseiras de bijuterias? Você lembra que a gente comprava aquelas contas daquelas pulseiras, cada uma em um lugar? Então a gente comprava uma numa lojinha no centro, outra na lojinha da mulher da esquina, a outra veio num kitzinho. Então assim, a gente sabia a origem de todas aquelas contas. Agora você imagina que dentro do vírus, dentro não só do vírus, mas de todos nós, tem um negócio chamado DNA, você deve ter ouvido falar. E o DNA tem uma coisinha como se fosse uma pulseira feita de contas. E assim como a gente sabia de onde veio cada uma daquelas contas, daquela pulseira, as pessoas que trabalham com genética conseguem saber, através dessa pulseirinha chamada DNA, de onde veio cada uma das partezinhas delas. E a partir dessas partezinhas, os cientistas conseguiram provar que esse vírus não foi criado em laboratório. E aí eu fiquei refletindo sobre como um pouco de conhecimento de base, porque genética, querendo ou não, é um conhecimento que deveria ser muito básico no Brasil, mas infelizmente não é. É um conhecimento para poucos e para privilegiados. Mas eu fiquei pensando como um conhecimento muito básico, como uma educação de base sólida, faria com que a desigualdade diminuísse, porque as pessoas deixariam de acreditar em um tipo de coisas que podem ser danosas para a vida delas e começariam a dar valor a dados, a fatos e a situações que fizessem de alguma forma elas saírem desse meio cheio de incertezas que a gente na periferia vive. E eu dei essa volta toda só para falar que foi através do exemplo de uma pulseira, um exemplo imaginativo, ilustrativo, que eu consegui explicar para minha irmã o que era sequenciamento genético. Eu sei que professores fazem isso o tempo inteiro, ótimos professores conseguem ensinar com maestria qualquer assunto para qualquer pessoa, mas a gente sabe também que a educação no Brasil é um assunto muito
precário e muito, muito inacessível para a maioria das pessoas. Eu posso dizer por mim mesma, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, desde da primeira série até o segundo ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, como eu já estava trabalhando, eu consegui pagar uma escola melhor. E eu lembro de ter chegado nessa escola e eu tive as primeiras aulas de física e química da minha vida, até então eu nunca tinha tido isso no terceiro ano do ensino médio. E eu tive a sensação de que eu estava num lugar em que as pessoas tinham combinado de falar uma língua que eu não conhecia. Porque eu não conhecia. Eu ouvia na aula de química, eu lembro até hoje, a professora colocando CH4 na lousa e falando, turma, o que é isso? E todo mundo, metano! E eu não fazia ideia de por que o CH4 era metano. E se imagina que isso deveria ser um assunto básico para um estudante do terceiro ano do ensino médio. Hoje em dia eu sei que deveria, e eu sei que não é. A gente vê toda essa negligência relacionada à prevenção e ao isolamento do coronavírus, e a grande maioria das pessoas que vivem em uma bolha intelectual não conseguem perceber que na maioria das vezes os dados compartilhados pela imprensa e pela ciência são inacessíveis, são indistinguíveis, não sei se essa seria a palavra, mas eles não são traduzíveis para grande parte das pessoas do país. Infelizmente, é um privilégio saber interpretar gráficos, é um privilégio saber o mínimo de biologia para entender a gravidade de um vírus, para entender qual a diferença que faz a pessoa ficar em casa ou não. Eu quero tentar elucidar que, para a maioria das pessoas, conceitos científicos e matemáticos são indecifráveis, são assuntos que elas não têm familiaridade. Esse assunto começou a me intrigar muito, porque eu notei que as pessoas ao meu redor que estavam se prevenindo, que estavam conseguindo perceber a importância de cada uma fazer sua parte, ficando em casa, elas todas tinham tido acesso a alguma educação. E aí eu fui atrás de gráficos a respeito de desigualdade para começar a entender como é que a educação afeta na renda da pessoa. Como vocês podem ver aqui, nesse gráfico do Nexo, a gente consegue perceber que 70%, olha só isso, 70% da população do Brasil vive com uma renda média de até 2 salários mínimos. Ou seja, a gente tem 30% que está ganhando muito bem, os outros 70% está ganhando o suficiente para pagar a conta. A gente consegue ver nesses gráficos também que 10% da população, ou seja, cerca de 20 milhões de pessoas, vivem com cerca de R$267 por mês. Eu quero que vocês pensem, vocês têm noção disso? Do que é viver com R$267 por mês? Eu garanto para vocês que a maioria dessas pessoas não teve acesso a uma educação que as fizessem capazes de entender um gráfico e probabilidades. E é aí que as fake news ganham força. Nesse outro gráfico que vocês podem ver aqui, são todos os gráficos do Nexo, que eles fizeram de acordo com pesquisas do IBGE de 2019, a gente consegue ver a diferença de faixa salarial entre pessoas com mais e menos acesso a estudo. Então, vocês podem perceber que uma pessoa com ensino superior completo, que é uma minoria no Brasil, chega a ganhar, às vezes, 5 vezes mais do que uma pessoa sem instrução. E aí a gente consegue começar a entender o cerne de como a educação de base consegue fazer pessoas ultrapassarem essas barreiras da desigualdade social. Então vamos lá, onde a ilustração científica se encaixa nisso? Primeiro eu queria mostrar para vocês de onde veio a ilustração científica, quais foram os primeiros registros de ilustração que a gente pode considerar científica que a gente teve. E aí mais pra frente a gente volta a falar um pouco sobre essa relação da ilustração científica com a desigualdade. Para quem nunca ouviu falar de ilustração científica, ela nada mais é do que uma representação gráfica de elementos da ciência. E representações gráficas existem desde a pré-história. Eu não sei estimar desde quando que o homem se expressa através de pinturas rupestres, de arte na pedra. A arte foi utilizada desde os princípios para representar impulsos humanos. E a ilustração científica se encaixa exatamente nessa expressão. Ela é a intersecção entre o que a gente pode chamar de arte e ciência. Ela consegue aproximar a ciência das pessoas. Olhem essa imagem. Vocês conseguem identificar o que é?
Aqui é uma baleia, outra baleia, temos 3 baleias e alguns barquinhos caçando essas baleias. A data estimada dessa imagem é de cerca de 1.500 anos atrás. Ela foi registrada em um deserto do Atacama, um lugar extremamente seco e infértil. E imagina que numa situação dessas, o homem dribla a natureza e, para sua sobrevivência, ele vai com um barquinho improvisado caçar baleias. Aí você me pergunta, onde é que está a ilustração científica nessa arte? Então eu vou mostrar, eu vou guiar um pouco o olhar de vocês para conseguir enxergar aonde que está se encaixando a ilustração científica. Olhando com um pouquinho mais de atenção, a gente consegue tirar informações valiosas dessa pintura, né? Primeiramente, que esses bichões existem, de alguma forma eles existem, a pintura está registrando a existência deles. Depois, a gente consegue ver a forma de acessar esse animal. Através da pintura, a gente consegue perceber que esses animais eram acessados através de barcos. Então, assim, se uma pessoa que viu essa imagem já tivesse visto um barco na vida, ela iria identificar o quê? Aonde que esse animal existe, porque onde ficam os barcos? Na água. Ela vê uma imagem de um barco e um bichão, ela vai saber que esse bichão é um bichão de água. E acho que a terceira coisa que a gente consegue identificar nessa imagem, o que essa imagem registra pra gente, é o tamanho da baleia. Então olha o tamanho que o barco fica ao lado de uma baleia. E a gente sabe, baleias são realmente animais enormes, gigantescos, e hoje em dia a gente tem dados de que baleias azuis podem chegar até 33 metros de comprimento. Mas eu não sei dizer quais eram as baleias que eram encontradas no Chile naquela época, não fui atrás dessa informação. Eu só queria dizer para vocês que a gente consegue ver nessa imagem como já existia um tipo de representação gráfica que a gente pode chamar de ilustração científica. Então a gente consegue identificar 3 coisas: o tamanho da baleia, aonde que a baleia se encontra e também a existência dela. Então percebam como desde os primórdios a arte estava explicando a vida, a natureza, a ciência e, além disso, aproximando pessoas de coisas que sem arte elas provavelmente nunca teriam acesso. É claro que a ilustração científica pode trazer, às vezes, representações imprecisas de coisas que a gente nunca vai ser capaz de ver como que era na vida real. E um grande exemplo disso são os dinossauros, né? Hoje em dia a gente tem inúmeras reconstituições de dinossauros que são feitas a partir de ossadas, e cientistas trabalham em conjunto com ilustradores, com artistas, para conseguir fazer com que a gente tenha noção de como eram aqueles animais no passado. Alguns pontos chaves do esqueleto conseguem dar pistas essenciais sobre como eram o comportamento desses animais. Recentemente, esse esqueleto aqui, esse pezinho, foi encontrado no Brasil, e hoje em dia a gente sabe que ele é de uma espécie de dinossauro conhecida como Vespersaurus paranaensis, que foi encontrado no Paraná. E ele habitou as terras brasileiras há cerca de 90 milhões de anos atrás. E a partir das ossadas desse pé, foi possível os cientistas conseguirem identificar características muito importantes desses animais, como eles eram pequenos caçadores e carnívoros por conta de serem pés pontiagudos. Herbívoros geralmente não têm esses pés pontiagudos. A partir dessas ossadas, um artista chamado Rodolfo Nogueira, que é uma pessoa que eu admiro demais, conseguiu apresentar para nós o que seria o Vespersaurus paranaense em vida. Então vou mostrar um pouquinho do vídeo para vocês. Eu conversei um pouco com o Rodolfo sobre o processo dele em produzir arte científica, e ele estava me explicando como que funciona o entrosamento dele junto com os pesquisadores. Porque, veja bem, não é só você chegar e falar: hoje eu vou fazer ilustração científica. Você tem que realmente ter algum conhecimento da área e do jargão técnico daquela linguagem. O Rodolfo me contou que no começo não existia nem campo no Brasil para desenvolver essas animações que ele elaborou, e que o que ele teve que fazer foi realmente abrir as próprias oportunidades dele. Vou mostrar mais um pouquinho aqui dos vídeos do Rodolfo, e se vocês quiserem ver mais sobre ele, vocês podem seguir ele aqui no canal do YouTube dele, Rodolfo Nogueira Paleoarte. Agora, encerrando um pouco esse assunto de ilustração científica e toda a definição dela, vamos voltar um pouco para o assunto da nossa palestra e falar um pouco sobre linguagem. A ilustração científica, ela dá aos cientistas linguagem mais ampla para se comunicar com a população em geral. Onde isso pode afetar populações periféricas? Antes de tudo, é necessário entender que existe uma enorme barreira linguística entre a ciência e a maioria das pessoas no Brasil. A gente já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria reforçar. Eu quero que vocês entendam que é um privilégio entender
a linguagem científica é um privilégio que a maioria das pessoas não tem acesso. É um desafio muito grande para os educadores de hoje em dia encontrar uma linguagem que consiga falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, que consiga falar com todas as pessoas. Eu arrisco que seja impossível. Então, hoje em dia eu acredito muito que a gente tem que focar em linguagens específicas para pessoas específicas. O que a gente vê na linguagem científica é que ela é focada para uma bolha específica que é capaz de ter o privilégio de entender ela. E eu quero mostrar para vocês alternativas de como a gente pode tentar comunicar a ciência através da arte ou através de outros tipos de linguagem para que pessoas de outras bolhas também consigam entender. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui do Twitter que eu achei muito engraçado, eu achei muito genial quando eu vi, que é esse tweet aqui do Fran Salles. Vocês veem a linguagem que esse homem utilizou para conseguir fazer com que essa mensagem chegasse a pessoas como minha mãe e meus vizinhos que entendem e que gostam desse tipo de linguagem. E vocês com certeza devem ter recebido de algum tio, de algum parente distante, ou alguém da própria família mesmo de vocês, alguma imagem fake news dessas que tivesse toda em caps lock, com vários emojis e citando nomes de pessoas que você não sabe se existe, falando com muita propriedade, falando com muita denúncia. Então, assim, o que o Fran Salles fez foi pegar uma notícia verídica, uma notícia de verdade, e traduzir ela para essa linguagem, para que essas pessoas entendessem. E eu achei isso uma forma de comunicação genial, uma forma de comunicação que me deu estalos de falar, cara, é assim que a gente tem que se comunicar com essa parcela da população que está excluída da ciência. Fazer arte sobre ciência, então, é aproximar pessoas e aproximar linguagens. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do meu projeto mais ambicioso, que é o que vocês conseguem ver aqui. Essa aqui é uma tabela periódica que eu fiz junto com o artista Leonardo da Almeida, e foi um trabalho de mais de um ano em que a gente se propôs a ilustrar todos os elementos da tabela periódica para que a gente conseguisse fazer com que esse famoso modelo de tabela aproximasse um pouco mais do nosso dia a dia. Fica muito mais fácil a gente entender cada elemento se a gente souber que 75% do sol é hidrogênio queimando, ou que o iodo está presente nas algas marinhas, ou que o túlio é utilizado em papéis moedas, que as brocas recebem tungstênio em sua composição, o lantânio pode ser encontrado em vidros especiais, o samário é utilizado em motores magnéticos, o cádmio em pigmentos, o iterbo em cartões de memórias. Enfim, eu poderia ficar falando a tabela periódica inteira para vocês aqui sobre as pesquisas que a gente fez, mas o que eu quero trazer aqui, o crucial dessa história, é a linguagem. Um conhecimento que antes ficaria restrito a um certo grupo de pessoas, que é uma tabela periódica, é um código que algumas pessoas que estudaram ela conseguem identificar. Então, um trabalho que antes ficaria restrito a essas pessoas, agora é acessível a praticamente todo mundo, porque está ilustrado. É o famoso não entender o que é que eu desenho, sabe? Então foi exatamente isso que a gente fez. Infelizmente, na maioria das vezes, a arte ela é um bem de consumo muito elitista. A pessoa que não sabe se vai ter janta no final do dia não vai se preocupar em estar consumindo arte, muito menos arte científica. Então, o papel das pessoas que conseguem comunicar, além de comunicar para essas pessoas, é fazer com que essas pessoas tenham acesso, fazer com que essas pessoas consigam receber isso sem que elas precisem se movimentar para isso, porque na maioria das vezes essas pessoas não vão sentir a necessidade de se movimentar para isso, elas têm outras prioridades. Então faz parte do trabalho de um divulgador científico levar esse material até essas pessoas. Pensando nisso, quando a gente elaborou essa tabela periódica, a gente fez uma campanha no Catarse em que a gente incentivou os apoios a fazerem doações também. Então assim, você conseguia comprar uma tabela periódica para você e com um preço X abaixo do valor que a gente estava vendendo ela, você conseguia fazer uma doação de uma tabela periódica dessas para uma escola pública. E aí, através desse sistema, a gente conseguiu arrecadar mais de 200 doações para escolas públicas. Então, assim, essa foi a solução que a gente encontrou de transformar a tabela periódica em uma linguagem acessível. E não só isso, mas fazer com que essa linguagem chegasse literalmente na porta das pessoas. Não adianta você fazer arte científica e só espalhar ela para o grupo que tem acesso à rede social que você usa. Ela tem que chegar a outras pessoas, ela tem que chegar a bolhas que não são a sua bolha, senão não vai estar sendo efetiva essa comunicação. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui fazem arte de alguma maneira. E eu sei também que a arte não precisa ter propósito. A arte é uma coisa livre, é uma coisa independente, ela não precisa ter um propósito, mas ela pode ter um propósito se o artista quiser. Fazer arte
como forma de divulgar informação é o meu propósito. É isso que eu tomei para minha vida. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é a ideia de também tomarem um propósito para a arte de vocês, de que seja nem um pouquinho, 10% dela seja voltada a divulgar conhecimento de qualquer tipo que seja. Através da representação gráfica, a gente tem uma poderosa ferramenta para fazer com que pessoas de todas as classes sociais consigam entender o que a gente quer falar. A arte, ela não precisa ter palavras, a arte, ela não precisa ser algo difícil, incompreensível, ela pode ser isso, mas ela não precisa ser. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que não fale a mesma língua que a minha, vai entender o que eu quero me expressar se eu mostrar uma arte para ela. Então eu só quero dizer para vocês a ferramenta poderosíssima que vocês têm na mão de vocês para passar informação. É muito gostoso fazer arte, é muito gostoso se expressar, é muito gostoso fazer arte de forma livre, sem propósito, mas quando ela tem um propósito, você consegue atingir muitas pessoas que não teriam acesso a esse propósito de outra forma. Uma ilustração científica não vai mudar a vida de uma pessoa. Não é como se a pessoa olhasse essa ilustração e pronto, acabou a desigualdade na minha vida. Não. Isso é muito mais complexo. São tramas e tramas e subtramas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm a capacidade de plantar sementinhas de curiosidades e de conhecimentos e que através dessas sementinhas as pessoas podem ir atrás de mais e mais e mais e mais sementinhas e realmente mudar a vida delas, assim como a arte e a ciência mudaram a minha vida. Ela pode mudar a vida de milhares de pessoas e você que está assistindo isso agora pode ser um fator decisivo para isso. Às vezes uma arte que você fez explicando uma coisa que a pessoa não faz ideia de como funcionava vai dar um insight na vida dela e ela vai conseguir ver que o mundo é muito maior do que o que ela teve acesso e ela vai conseguir ter acesso. Olha que coisa maravilhosa, você pode dar acesso a pessoas que nunca tiveram acesso. E com isso a gente encerra esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me procurem nas minhas redes sociais, vou deixá-las todas aqui. No Instagram eu sou @superlorar, meu e-mail também vai estar aqui, só dar um pause aqui, tirar um print. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem falar especificamente sobre o mercado de ilustração científica no Brasil, no mundo, podem me chamar que a gente conversa. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E espero que tenha sido inspirador para vocês, assim como foi para mim também produzir esse conteúdo.